agora então com a cerimonialista Mone Faro. Mone, o que a gente espera, o que a gente deve esperar de uma cerimonialista? Acho que o primeiro lugar é postura, né? É fundamental para um cerimonialista a postura, tanto no modo de se vestir, quanto no modo de tratar com o cliente, no modo de tratar os outros profissionais da área de eventos e principalmente a postura desse profissional durante o evento, isso é fundamental. Então, quando eu vou para um evento com a minha equipe, por exemplo, ninguém da minha equipe, nem eu mesma, estamos autorizados a beber, né? A menos que seja água. Nós não somos convidados do evento, nós somos prestadores de serviço e agimos como tal, por mais que ao longo do caminho, do processo de assessoria, seja da noiva, seja da debutante, se criem vínculos de amizade, no dia do evento nós estamos ali para prestar um serviço e é assim que nós devemos agir, como prestadores de serviços. Então, acho que a postura é fundamental. Eu digo entender minimamente de etiqueta é fundamental, quando na verdade os conhecimentos de etiqueta de um cerimonialista deveriam ser profundos, não é? Se evitaria uma série de erros que se vê muitas vezes em fotos de casamento, de debutantes, de pessoas entrando do lado errado, de pessoas desalinhadas. Tudo isso vocês coordenam, vocês prestam essa assessoria. Sim, tudo nós coordenamos, casamentos através de ensaios, festas de debutantes através de ensaios prévios, né? Festas de formatura dificilmente se faz ensaio, nos bailes de formatura não é necessário, mas nós damos toda uma orientação, né? Desde como as pessoas devem estar vestidas quando é necessário, uma orientação para padrinhos, para madrinhas, para os pais, toda essa assessoria ela é prestada antes do evento, né? Não que as pessoas não saibam se vestir, mas ocasiões formais exigem posturas mais formais. Por exemplo, uma coisa que é um grande impasse, né, que os estilistas dizem uma coisa, os cerimonialistas dizem outra. O último botão do terno aberto. Não, o último botão do terno ele deve ficar fechado, né? Ele está ali por um motivo e o motivo é que ele fique fechado. E basta para que a gente veja as fotos de casamentos com noivos com aquele último botão aberto e fotos com o botão fechado e a gente vê a grande diferença. E muitas vezes você pergunta para o estilista, mas por que esse último botão deve ficar aberto? Ele não sabe dizer o porquê. O porquê, na verdade, é que o rei Eduardo VII, quando governou, ele tinha um problema de crise instalada no país e ele ficava muito mal para a monarquia mandar fazer trajes novos. Então o que ele fazia? Ele não fazia trajes novos e ele ganhou muito peso. Por ter ganho muito peso, ele não abotoava o último botão, exatamente. Se ele abotoasse, não respirava. Né? Então eu digo assim, olha, só se a pessoa tiver no mesmo porte físico do Eduardo VII. Como não é o problema do Não é. Como ele foi um grande ícone da moda masculina, considerado até hoje, porque foi ele que inventou inclusive o smoking, né? As pessoas se baseiam nisso, mas se você olhar as fotos do período, embora o rei Eduardo VII, sendo um referencial de moda da época, se apresentasse com esse último botão aberto, os companheiros, os cavaleiros ao redor dele estavam sempre com o último botão fechado. Alinhadíssimos. Alinhadíssimos, ou seja, nem tudo é uma questão de moda, às vezes é uma questão só respiratória, como eu digo brincando para os meus noivos. Mas é importante saber que a cerimonialista se envolve, inclusive, na questão do look, né? Sim, absolutamente tudo, né? A orientação muitas vezes para o estilo de vestido que uma noiva gostaria de utilizar, nem sempre é o vestido que combinaria com o tipo físico dela ou com o perfil dela realmente, né? Ela precisa muitas vezes de uma pequena orientação para que ela faça aquilo que vai ficar efetivamente bem nela. Existem milhares de noivas que, por exemplo, jamais provariam um vestido sereia. Né? Chegando junto ao estilista, quando você sugere e ela veste aquele vestido de sereia, ela diz assim, olha, eu jamais imaginei que eu escolheria um vestido de sereia para o meu casamento. Sereia não é para qualquer tipo físico, né? Exatamente, com certeza. Esguia, né? Exatamente, mas algumas podem usar. E algumas acabam muitas vezes fazendo uma opção por um outro estilo, até o momento que provam um vestido de sereia e elas se sentem maravilhosas e poderosas naquele vestido e acabam casando com o vestido de sereia. Bom, a cerimonialista tem que passar desapercebida na festa. Exato. Ou não, porque em algumas festas eu vejo que elas falam no microfone, elas fazem brinde, e aí eu fico um pouco na dúvida. Eu gostaria de esclarecer essa dúvida. Eu sempre digo que o cerimonialista bom ele é invisível. Quanto menos aparecer, melhor. Existem algumas situações onde se faz, dependendo do evento, se é necessário que além do trabalho de cerimonialista você haja um pouco como mestre de cerimônias, mas é uma outra situação.
a grande maioria, 90% dos eventos, você não vai precisar falar, você não vai precisar estar se expondo ou aparecendo. Vai conduzir todo o evento. Vai conduzir todo o evento nos bastidores. E a dona da festa nem vai saber se houve alguma saia justa, só vai saber só depois. depois. Só após, porque muitas vezes envolvem questões que são direitos da pessoa. Então, às vezes até algum serviço que não foi prestado de forma adequada pode ocorrer, ninguém está livre de ocorrer. Então, às vezes, a gente ainda precisa passar um relato disso depois, né? Claro. Mas só depois que volta da lua de mel, ou depois que voltou da viagem para Disney, quando são debutantes, aí a gente vai conversar sobre um imprevisto ou outro que é raro. Um evento bem administrado é raro que ocorram imprevistos. Mas pode acontecer e por isso a figura de cerimonialista, né? Para ele administrar Exato. todo o evento, toda a festa, para que tudo corra bem, pra gente que contratou não precise se preocupar com nada e sim curtir esse momento especial, né? Com certeza. Momento de sonho, como eu gosto de dizer, né? Que a gente tem esse direito, né? Com certeza. Exatamente para isso que as pessoas nos contratam, para terem sossego no dia. É verdade. Que bom que existe essa figura, né? Que nos permite hoje em dia, né? Que antes a gente tinha uma festa e era aquele corre-corre, tinha que se preocupar com contratação de pessoas, de garçom, dos profissionais, se chegou, se não chegou, a hora certa, ideal para as coisas acontecerem. Hoje em dia nada disso mais é necessário, né? Tem esse profissional que concentra tudo isso com maestria, que sabe administrar tudo isso e fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível. Com certeza. Mônica, adorei conversar contigo, adorei a tua participação no programa Tudo de Bom, espero te receber aqui sempre para dar essas dicas maravilhosas para mim e para os nossos telespectadores, principalmente nessa data tão especial, né, que essa semana que a gente está vivendo, de festas e badalações, e a gente gosta mesmo de festejar aqui no programa. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer ter te conhecido, a toda a tua equipe. Prazer foi meu, agora eu quero encerrar com a Moni dando algumas dicas pra gente não ficar em nenhuma situação saia justa também, né? Algumas gafes, eu quero pra gente evitar. Por exemplo, uma gafe bastante grande é quanto à confirmação de presença ou não nos eventos. Então é muito importante confirmar, isso é algo que facilita muito a vida dos noivos, né? As pessoas se programam em cima da confirmação ou não. Isso acaba tendo custo para os noivos, né? É verdade. Então, se você confirmou a sua presença, seria bom que você vá, a menos que você tenha algum imprevisto, né, muito sério. E se você não confirmou a sua presença, se você já disse que você não irá no evento, é extremamente deselegante depois de ter dito que não iria comparecer ao evento. Surpresa, cheguei! Eu acho que essa é uma das dicas fundamentais e é uma das grandes dificuldades que nós ainda temos no Brasil. Então eu tenho uma pessoa que eu cito sempre que foi uma grande professora minha, se chama Fátima Ziegler, que é uma das maiores cerimonialistas do país, e a Fátima diz que RSVP nem em novela funciona no nosso país. Infelizmente é verdade, mas verdade. é algo que nós temos que começar a fazer com mais seriedade, em respeito aos noivos, né, em respeito aos familiares dos noivos que muitas vezes arcam com boa parte dos custos da festa, em respeito ao profissional que muitas vezes liga para fazer essa confirmação. Quem está fazendo o planejamento de uma festa tem a questão toda de custos, né? Exato. Tem de formar as mesas, conseguir colocar com uma pessoa que tu tem afinidade, né? Para que a noite corra de uma maneira boa, bacana, harmoniosa, quer dizer, tudo pensado com carinho, então a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Ou confirmar e ir, ou dizer que não vai e realmente cumprir, né? Com certeza. Adorei a dica. Obrigada, amor. Por nada.